Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. Essa pousada tem uma certa fama. O Sakimori não se controla. Ele precisa urgentemente sair dessa pousada. A verdadeira identidade da sobrinha da Hana. E parece que a Hana esconde outro segredo. É madrugada. O Sakimori está olhando a foto da sobrinha da Hana no celular. Ele dá um zoom e vê que a tal sobrinha tem uma pinta no melão esquerdo. Ele se recorda de quando estava no bar com a gerente, na hora que ela mostrou os opais para ele. O Sakimori reparou que a Hana tem uma pinta no mesmo lugar, o que o faz pensar que elas são a mesma pessoa. A semelhança é incrível. Olha, eu não acho, a gerente usa óculos, né? Mas o Sakimori se pergunta por que a gerente mentiu, falando que a garota da foto é sua sobrinha. É só uma coincidência ou a Hana tá zoando com ele? São muitas dúvidas. O Sakimori fala em pensamento que muita coisa aconteceu nesses 3 dias e ele não conseguiu dormir muito. O corpo dele está muito quente e o seu cérebro não está funcionando direito. E também, desde que o Sakimori chegou, seu coração tem acelerado pela gerente. Diante disso, ele decide liberar a tensão acumulada e se prepara para pegar os lenços. Mas se detém. Ele se pergunta se pode mesmo fazer poesia. Afinal, mesmo sendo uma pousada, ainda é a casa de outra pessoa. Trabalhar com as mãos ali seria antiético. Se fosse a casa dele, ele não gostaria que alguém fizesse algo assim. Não é bagunçado, esse ritual tem regras. O Sakimori continua seu dilema interno. Ademais, a Hana poderia descobrir. Mesmo que ele descartasse os lenços em outro lixo, a gerente poderia descobrir pelo cheiro do quarto. É comprovado cientificamente que o olfato das mulheres é mais apurado que o dos homens. Então é uma preocupação bem válida. O Sakimori se pergunta se a Hana o perdoaria se descobrisse. No final, o Sakimori não executa o trabalho manual. Mas acontece uma parada de madrugada. Na manhã seguinte, o Sakimori e a Hana estão na lavanderia. A Hana fala que é uma pena, mas isso é normal. E que não é saudável para um garoto se segurar assim. Ele não deve ter vergonha. É comum para um garoto ter isso. Morrendo de vergonha, o Sakimori se desculpa. O que aconteceu foi o seguinte. O Sakimori não trabalhou com as mãos, mas ele perdeu o controle e descarregou enquanto dormia. Daí, ele foi até o banheiro para tentar lavar a cueca escondido, mas a gerente pegou ele no flagra e se ofereceu para lavá-la. O que nos traz de volta ao presente momento. A cueca está na máquina de lavar. O Sakimori fala em pensamento que se isso for acontecer, é melhor que ele se entregue ao 5 contra 1. A Hana pergunta se o Sakimori está tendo consideração por estar na casa de outra pessoa e diz que ele é um bom rapaz. Esse comentário deixa o Sakimori feliz. Mas o balde de água fria vem logo na sequência. A gerente fala que já está acostumada a ver esse tipo de coisa. Em seguida, a gerente comenta que se esqueceu de lavar as outras roupas do Sakimori, enquanto o mesmo continua em choque, tentando processar o que a Hana acabou de dizer. O Sakimori reflete. Ela está acostumada a ver homens em situações parecidas com a dele. O Sakimori já pensa no pior cenário. E suas suspeitas de que a garota da foto e a gerente são a mesma pessoa aumentam. Deixando esses devaneios doentios e suspeitas de lado, a Hana fala que irá lavar as roupas sujas do Sakimori e sugere que ele falte a aula hoje e vá comprar algumas roupas, algo bom para sair. E é o que ele faz. Ao que parece, o Sakimori não tem mais nenhuma camisa sobrando, então ele pegou uma emprestada na pousada. O que é isso? Um uniforme ou uma camisa promocional? O Sakimori comprou as roupas novas e agora está falando ao telefone com a sua mãe, que parece estar bem preocupada. Também ele não fala com ela há pelo menos 3 dias. O Sakimori diz que está bem, ele não está ferido, então ela não precisa se preocupar. Ele mesmo comprou as roupas novas, ela não precisa mandar nada, e que ele ainda vai para a universidade. A mãe do Sakimori fala em ir para a pousada também, mas ele prontamente fala que ela não precisa vir, e que ela não deve incomodar a gerente, pois a mesma está sempre ocupada. O Sakimori continua e fala que entrará em contato quando encontrar um novo apartamento, e ressalta que ela não deve se preocupar e muito menos vir para a pousada, e encerra a chamada. No ônibus, a caminho da pousada, o Sakimori reflete que tem que conseguir um apartamento o mais rápido possível. Ele não pode fazer sua mãe cuidar dele para sempre.
O Sakimori volta seu pensamento novamente para a foto da Gyaro, que pode ou não ser a gerente, e em seguida para o seu pequeno acidente noturno. Ele então se decide. Hoje ele descobrirá se a Hana é ou não a garota da foto. Amanhã ele procurará outro apartamento e deixará a pousada sem arrependimentos. Isso aí, determinação. Mas, e se não for ela? Esse pensamento passa pela cabeça do Sakimori. Ele se pergunta, caso a gerente descubra as intenções dele, ela vai zoar muito ele? É claro! Chegando na pousada, o Sakimori vê a gerente. Ela está na entrada, dando as boas-vindas a um casal que está em lua de mel. Diante disso, o Sakimori decide falar com ela depois, já que agora ele iria atrapalhar. Então, o Sakimori começa a andar em direção à entrada da pousada. Ele passa pela Hana e sussurra, bom trabalho. A Hana, por sua vez, está dando os parabéns ao casal, pois eles se casaram esse ano mesmo, então são recém-casados. O Sakimori pretendia passar sem chamar a atenção, mas é claro que a Hana, sendo a extrovertida que é, não deixa. Ela o puxa e coloca o seu braço em volta do braço do Sakimori, e fazendo uma pose, diz que eles também são recém-casados, embora eles tenham uma diferença de idade de 16 anos, e que essa pousada é administrada por eles dois. Segue um silêncio constrangedor até que o cérebro do Sakimori finalmente processa o que acabou de acontecer. Ele nega desesperadamente o que a gerente falou. Ele explica que suas roupas estão lavando, por isso ele pegou essa camisa emprestada, e que ele é apenas um estudante universitário. A Hana ri e fala que foi só uma piada, e que espera que o casal goste do lugar. Primeiro, ela mostrará o quarto deles. Depois, eles vão jantar. O casal fica perdido com essa situação toda. E o marido fala em pensamento que não parece haver uma diferença de 16 anos entre o Sakimori e a Hana. O Sakimori se preocupa com a impressão que o casal teve dele. Mas a Hana chama sua atenção. Ela diz que quando ele chegar em casa, ele deve dizer, cheguei. Não algo deprimente como, bom trabalho. Aguenta, coração. O Sakimori então diz, cheguei, o que deixa a Hana satisfeita. Hora do jantar. A Hana e o casal recém-chegado brindam. E o casal elogia a pousada. É mais luxuosa do que eles pensavam. E como é próxima do oceano, os frutos do mar são de ótima qualidade. Enquanto isso, o Sakimori está na mesa ao lado, impressionado com o fato da gerente já estar comendo junto com os hóspedes. A Hana já até deu apelidos para o casal. O marido é Masaya-kun. A Hana diz que como ele estava ansioso para comer frutos do mar, ela colocou uma concha extra para ele. Enquanto a esposa, cujo apelido é Miki-chan, ela diz que gosta de doces. Então a Hana serve mochi com calda de cereja. O Sakimori fica impressionado com o grau de intimidade. Extrovertidos são impressionantes. Nesse momento, a Hana nota a aliança da Miki e comenta que é muito fofa, e pergunta se foi um bom negócio, e se a aliança também pode ser usada como aliança de noivado. A Miki responde que sim, e que o Masaya comprou algo caro, mesmo que tenha sido difícil. O mesmo fala que ela merece. Olhando para a aliança com um olhar apaixonado, a Miki diz que ela é muito especial, e que quando vai lavar roupa, ela tira a aliança, pois não quer que ela arranhe, e que antes de dormir, ela costuma lavá-la. A Hana diz que entende, ela sabe como é. Já o Masaya fala que isso foi quando ele comprou a aliança. Agora ela já deve estar cheia de riscos. E pergunta por que a Miki não quer uma nova. A gerente fala que ele não entendeu nada. A Miki concorda e brinca perguntando como foi se casar com esse homem. O Masaya pede uma explicação e a gerente a fornece. Ela fala que quando uma mulher recebe algo de uma pessoa que ama, ela consegue apreciar isso com uma cara de tonta até o último dia da sua vida. O que será que aconteceu com a Hana? Pelo jeito tem coisa aí. A Miki disse que é isso aí, a Hana explicou muito bem. O Masaya disse que entendeu. Mudando de assunto, a Hana pergunta por que eles decidiram parar nessa pousada. A Miki responde que eles ouviram muitos comentários bons sobre a pousada Yadori e pensaram que se devia ao fato de ela ser muito luxuosa. Tem isso, mas não é só por isso. Diante disso, a Hana fala o verdadeiro motivo por trás da fama dessa pousada. Ela sussurra no ouvido da Miki, o que deixa tanto o Sakimori quanto o Masaya curiosos.
Ao final, a Miki pergunta se é sério. A Hana responde, seríssimo. Mais tarde naquela noite, após o banho, o Sakimori entra em seu quarto. Ele fala em pensamento que a gerente é incrível. Mesmo acabando de conhecer alguém, ela rapidamente diminui a distância entre eles e eles se tornam bons amigos. O Sakimori se lembra daquilo que a Hana disse sobre o apego que as mulheres sentem pelas coisas dadas a elas, pelas pessoas que amam. Aquilo o deixou surpreso. Em seguida, ele se dá conta de outra coisa. Ele pensou na Hana o dia todo. Em seguida, o Sakimori ouve barulhos vindo do quarto ao lado. Gemidos e aplausos. Ele se pergunta se o casal recém-chegado está no quarto vizinho e reflete que, como é uma pousada, é normal ouvir o barulho do quarto ao lado. O Sakimori se aproxima da parede para tentar ouvir melhor, mas tudo o que ele ouve são aplausos e uma voz feminina ofegante pedindo para ir mais rápido. Nesse momento, a gerente chega, assustando o Sakimori, que estava muito concentrado tentando entender que barulho é esse. A Hana fala que trouxe as roupas, agora lavadas, do Sakimori. Ele agradece e se desculpa pelo incômodo. Então o Sakimori decide que esse é um bom momento para descobrir qual é a real relação entre a Hana e a Gyaru da foto. E assim o Sakimori faz. Ele chama a gerente e diz que quer pedir algo a ela. Mas ele não completa a frase, porque os aplausos e os gemidos no quarto ao lado ficam muito altos, o que atrai a atenção do Sakimori e da Hana. O Sakimori finalmente entende o que está acontecendo no quarto ao lado e fica chocado. Já a Hana não está surpresa. Ela explica que, por alguma razão, os casais que se hospedam nessa pousada liberam seus desejos eróticos. Os homens ganham mais estamina e as mulheres mais charme. Por isso, os moradores locais começaram a dizer que o casal que ficasse nessa pousada seria abençoado com um filho, o que fez com que a pousada Yadori também ficasse conhecida como a pousada das crianças. Deve ter alguma coisa na água dessa pousada. A Hana continua. Ela diz que é bom que os casais voltem para casa mais amorosos, mas às vezes é difícil limpar os quartos. O Sakimori então se dá conta de que é por isso que a Hana disse que já estava acostumada com situações como a dele. Bom, deixando de lado o fato dessa pousada ser praticamente um motel, a Hana pergunta o que o Sakimori ia pedir para ela, se era algo safado. O Sakimori fica com vergonha. A Hana pergunta se ele quer ver os opais da mamãe de novo. O Sakimori responde gaguejando que não é isso, e a Hana acha engraçado. Então, ela pergunta se não é isso, então o que é? O Sakimori toma coragem e pede para ver a língua da gerente. What the fuck? Isso surpreende a Hana e a deixa com vergonha. Ela pergunta por quê. O Sakimori reflete que não pode dizer a verdade. Então, ele precisa inventar uma mentira. Por fim, ele diz que tem fetiche por língua. Uma boa história, homem! Se segue um silêncio ensurdecedor, enquanto o Sakimori fala em pensamento que agora já era, e que é um idiota. Agora a Hana vai pensar que ele é um degenerado. Depois da poesia noturna dele, isso soa como assédio. Mas por imensa que parível, a Hana diz, gaguejando um pouco, que tudo bem, e se posiciona na frente do Sakimori. Nem ele acredita no que está rolando. A Hana então abre sua boca, e lá está o piercing, posicionado no mesmo lugar que o da garota da foto, e parece ser o mesmo piercing. E para o Sakimori, isso são provas bastante. A gerente e a Gyaru da foto são a mesma pessoa. Mistério elucidado. Agora, o Sakimori volta sua atenção para a língua da Hana. Ele observa que ela é longa, rosa, grossa, muito sensual, segundo ele. O Sakimori se pergunta se está tudo bem ela mostrar assim tão fácil. Ele continua, juntando todas as características naturais da língua da Hana, mais o piercing, fica meio arriscado. É fetichismo demais, mesmo para ele. A Hana então pergunta se for o suficiente. O Sakimori fala em pensamento que o hálito dela cheira bem. Ainda bem, né? Depois dessa interação, a Hana sai do quarto, mas antes de fechar a porta, ela fala para o Sakimori que se ele for fazer mais poesia, não deve deixar para depois. Então ela vai embora, deixando o Sakimori lá, todo corado e com os aplausos e gemidos do casal do quarto ao lado. Mais tarde, em outro lugar, mais especificamente no banheiro da pousada, a Hana lava seu piercing. Ela dirige ao objeto um olhar triste,
e se lembra do que disse durante o jantar. Por fim, a Hana fala que é uma idiota. Voltando ao quarto do Sakimori, o casal não parou ainda. Sério, tem algum... Não, sério, deve ter alguma coisa no ar que circula dentro dessa pousada, porque não é possível. O Sakimori reflete, enquanto ouve toda essa demonstração de amor, que a gerente é a garota da foto, mas isso já não importa. Ele precisa arrumar um novo apartamento e rápido, pois se ele continuar vivendo com a Hana, vai acabar se apaixonando por ela. Bom galera, é isso. Era óbvio que era a gerente, só mudou a cor do cabelo e colocou uns óculos. Mais importante, por quem a gerente estava apaixonada. Esse piercing aparentemente foi dado a ela por um antigo amor. Amor esse que, pelo que foi dito, se parece com o Sakimori. Talvez o pai dele? O jeito é esperar para ver. A Pousada das Crianças. Parece o nome de um filme de terror, daqueles que passavam na sessão da tarde. Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.